Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou André Bernardo. Desde já quero agradecer a sua atenção, quero pedir também a sua ajuda para o crescimento desta obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para o nosso vídeo ser recomendado a mais pessoas pela plataforma do YouTube. Deixamos também o link da apresentação desta aula no campo de descrição do vídeo para você baixar inteiramente de graça, podendo usar aí como você quiser na exposição da sua aula. É um prazer estudar com você. Então pegue a sua Bíblia, a sua revista, a sua caneta, o seu caderno de anotações e vamos estudar. Título da lição número 10: a restauração nacional e espiritual de Israel. Verdade prática da lição número 10. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Objetivos da lição número 10: apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações, constatar o milagre do século 20. A leitura bíblica da lição número 10 encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 a 14, mas é importante que você faça a leitura de todo o capítulo. Comentaremos sobre os seguintes pontos da lição número 10. Primeiro ponto, o significado do Vale de Ossos Secos. Segundo ponto, a dispersão dos judeus entre as nações. E terceiro ponto, sobre o milagre do século 20. Ponto de atenção da lição número 10. O capítulo 37 de Ezequiel descreve uma das profecias mais conhecidas da Bíblia por quase todos os cristãos: a visão de um vale de ossos secos. Essa visão representa a dupla restauração de Israel. Nesta lição, definiremos o termo restauração e explicaremos o significado de restauração nacional e espiritual. A palavra-chave da lição número 10 é restauração. Guarde esta palavra, restauração. Definição do termo restauração: significa obter novamente a posse ou o domínio de alguma coisa, recuperar, reparar, restabelecer. A Bíblia descreve diversos tipos de restauração, tal como restauração do altar e da casa do Senhor, restauração da saúde, restauração da vida, restauração dos muros, restauração das forças. Porém, o termo de referência diz respeito à restauração de Israel, diz respeito a um duplo milagre operado por Deus na nação de Israel e do povo judeu. Primeiro ponto, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Os ossos secos. A profecia se deu em forma de visão com a expressão "veio sobre mim a mão do Senhor". Depois o profeta diz: "O Senhor me levou em espírito". A interpretação do hebraico para espírito possui uma conotação forte e literal, em espírito ou pelo espírito. Isso nos permite interpretar que o profeta foi levado em espírito, recebendo essa visão, estando em sua casa, da mesma forma na visão que teve das abominações do templo que estudamos na lição número 3. O que o profeta viu nesta visão foi uma espécie de cemitério a céu aberto, onde havia esqueletos de uma multidão de pessoas. A sugestão de leitura encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. O significado, primeira etapa. A primeira etapa inicia com o Senhor perguntando a Ezequiel se aqueles ossos que ele contemplava poderia reviver. Do ponto de vista humano, seria impossível voltarem a ter vida outra vez, mas do ponto de vista de Deus, tudo é possível. O profeta não soube o que responder ao Senhor. Então o Senhor lhe desafia e pede que ele profetiza para aqueles ossos. Quando ele profetiza, os ossos se uniram e depois vieram sobre ele os nervos, a carne e a pele, mas ainda não tinha vida. A nação de Israel deveria primeiro ser restaurada fisicamente e depois haveria o derramar do Espírito Santo. Segunda etapa. Na segunda etapa da profecia, o Senhor disse ao profeta que ele profetizasse para que o Espírito viesse sobre aqueles mortos. Quando Ezequiel profetizou, o Espírito veio sobre aqueles corpos e reviveram, se colocaram em pé e se tornaram
em um grande exército. Sem dúvida, esta profecia aponta para a conversão dos judeus, reconhecendo Jesus como seu Messias, mas antes da volta de Cristo, como estudamos na lição anterior, em que, ao reconhecerem o Messias, então virá Gog e seus confederados para batalhar contra Israel, mas serão derrotados. A sugestão de leitura encontra-se em Gênesis capítulo 18, versículo 14, Ezequiel capítulo 37, versículo 3 a 11 e Zacarias capítulo 12, versículo 10. As promessas de Deus. A visão do vale de ossos secos, dada por Deus ao profeta Ezequiel, tinha o objetivo de resgatar a esperança no povo cativo na Babilônia e era uma promessa de Deus ao povo de que voltariam à sua pátria e reconstruiriam Jerusalém, pois estavam perdidos, dispersos, não havia esperança de restauração e diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. O mesmo Deus que anunciou a destruição de Jerusalém pelo profeta, também anunciou a restauração de Israel como uma nação soberana. Em resumo, o Senhor promete trazer o seu povo de volta à sua terra e colocar neles o seu espírito. A sugestão de leitura encontra-se em Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 a 27, capítulo 36, 16 a 19 e Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, 37, 22, 37, 28. Segundo ponto, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora aconteceu em 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e o cativeiro dos assírios em 722 a.C., fazendo parte dessa primeira diáspora. Quando o rei Ciro, rei da Pérsia, tomou a Babilônia e acabou com o cativeiro dos israelitas em 538 a.C., muitos haviam fugido pelas nações vizinhas e outros decidiram ficar na Babilônia. Deus revela ao profeta que o cativeiro babilônico e a dispersão do povo não seria para sempre, assim como aquele vale que estava repleto de ossos secos, e após Ezequiel profetizar, eles reviveram e se tornaram um grande exército. O mesmo se daria com Israel. A restauração nacional ligada à terra e a restauração espiritual ligada à fé do povo. Esta visão tinha por objetivo garantir aos exilados sua restauração pelo poder de Deus, pois nenhuma outra força seria capaz. Sugestão de leitura encontra-se em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 e 2, Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Ezequiel, capítulo 37, do verso 7 a 10. Renasce Israel. E a segunda diáspora foi anunciada pelo Senhor Jesus, onde teve início no ano 70 depois de Cristo, até a data de 1948, dando um total de 1878 anos, quando então foi proclamada a independência de Israel, se tornando uma nação soberana novamente. Tenha certeza que este povo sofreu muito ao longo desses anos, principalmente com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde milhares, agora denominados judeus, morreram injustamente, sofrendo muita discriminação. Mas nem tudo isso fez este povo ser exterminado, porque Deus tem um apreço por este povo e porque sua aliança feita com Abraão foi perpétua. A sugestão de leitura encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículo 24 e Gênesis, capítulo 17, do verso 1 a 10. Restauração nacional representa o restabelecimento da nação de Israel e o retorno do povo judeu à sua terra. Houve uma primeira vez nos tempos do rei Zorobabel, quando o povo judeu retornou do cativeiro para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, onde Esdras, o escriba, e Neemias, o copeiro, acompanharam essa reconstrução. A segunda vez aconteceu quando Israel foi reconhecido como uma nação pela Organização das Nações Unidas em maio de 1948. A sugestão de leitura encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, Neemias, capítulo 2, do verso 1 a 10 e Amós, capítulo 9, versículo 11. Terceiro ponto, sobre
sobre o milagre do século XX, testemunho de Deus para o mundo. A existência de Israel é o testemunho na terra de que Deus é real, sua palavra é verdadeira e suas promessas são fiéis, onde muitas se cumpriram, outras estão em processo de cumprimento hoje e outras mais se cumprirão no futuro. Portanto, devemos amar o povo de Israel e orar pela paz em Jerusalém. A sugestão de leitura encontra-se em Jeremias capítulo 30, versículo 11, Salmo capítulo 122, versículo 6 e Ezequiel capítulo 36, versículo 26. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel pelo status que Jerusalém apresenta entre as nações, porque existe uma grande promessa envolvendo aquele lugar. Ao longo da história vemos que aquele lugar foi palco de muitas batalhas. Hoje ainda o país possui divisões por causa dos muçulmanos, mas o seu tempo logo se acabará. Como diz, até que o tempo dos gentios se completem. A sugestão de leitura encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículo 24, Ezequiel, capítulo 37, versículo 22. Restauração espiritual. Diz respeito à conversão do povo judeu. Embora Deus tenha escolhido o povo de Israel para a execução dos seus propósitos, como sendo sacerdotes para as nações, o povo judeu ainda não reconheceu a Jesus como Messias. Por isso hoje estão espiritualmente mortos. Essa restauração espiritual se dará no futuro. E quando isso ocorrer, antes da segunda vinda de Jesus, ocorrerá a batalha de Gog, onde Israel triunfará pela mão de Deus e o nome de Deus será reconhecido no mundo todo. Todos saberão quem é o Senhor. Então Jesus retornará e Israel o receberá, o Messias, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para livrar Israel na batalha do Armagedon e implantar o seu reino milenar na terra. Sugestão de leitura encontra-se em Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3, Êxodo, capítulo 19, versos 5 e verso 6, Mateus, capítulo 27, versículo 22 e 23 e Apocalipse, capítulo 19, verso 15 a 21. Conclusão: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Parabéns, você concluiu mais uma lição. Espero você na próxima aula de número 11, com o título A Visão do Templo e o Milênio.